Pronto, já tá ao vivo, tá? Sim. Não esquece, não abaixa, porque o botão de liga e desliga tá bem aqui. Qualquer coisa grita, tá? Oi, gente. Estamos chegando. Falta um minutinho. Claudinha, cadê você, Claudinha? Um minutinho para a gente começar o Evangelho. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Regina, Alzira, Ari. Boa noite, Roberta, Mara, Mariana, Caramuru, todo mundo aí, Eliene. Boa noite, gente. Mais uma segunda-feira de Evangelho. Estamos aí, né? Estamos aguardando a Claudinha aparecer para a gente habilitar e começar mais um Evangelho. Mais um Evangelho da Obreiros, Amor e Misericórdia. Claudinha, 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 tudo bem? Claudinha, já habilitei você aqui. Oi, cadê tu? Chegou. Oi, oi. E Claudinha, Tudo tudo bom? bom, filha? Tudo e Tudo você? jóia? Graças a Deus, estamos aqui mais uma segunda-feira, né? Mais uma segunda, E graças aí, a Deus. nós estamos com um problema aqui com o celular, que quebraram todos os encaixes, do meu, do da Rafa, tudo. E aí, gente, uma ótima semana, né? Graças a Deus, estamos juntos de novo em mais um Evangelho. Né, Claudinha? É isso aí, Se estamos Deus animados. quiser, conforme as coisas estão caminhando, eu acho que dentro de 2 semanas a gente deve estar voltando para o trabalho espiritual. Ô, Belinha, ô, Nenê, ô, Belinha, ela faz hoje 2 aninhos, está atacado. A Belinha está causando aqui, Tá tá, causando. chão pela orelha. Faz 2 aninhos hoje, a pestinha aqui. Ainda é nenê de tudo, né? E dá trabalho por trigêmeos, viu, gente? E 2 anos ainda mastiga um monte de coisa. Com certeza. Vamos começar, Claudinha? Vamos? Olha aí, tem gente em Buenos Aires, É, Buenos Aires, oi. Opa! Olha que maravilha. Claudinha, vou passar para você. Você escolheu um texto que eu vou ser sincero, eu dei uma folhadinha de 1 segundo, não tive tempo hoje. Mas se Deus quiser, nós vamos discutir a altura do pessoal aí, né? Com certeza. Vou Ainda mais passar que é para você. tua praia, né? Escrito pelo Deepak Chopra. Sabe que eu não tenho esse livro? Como é que ele chama, Claudinha? Chama Você é a Sua Cura. Acho que Olha, é um dos últimos. E ele escreveu com esse outro autor aqui, Rudolf Tanzi. também não conheço. É. Para o pessoal que não conhece, eu vou ler aqui a biografia do Chopra. O Chopra é uma das Ótimo. pessoas revolucionárias, né? Ele foi eleito já várias vezes um dos homens mais influentes do século XX, médico pioneiro na divulgação da medicina holística no Ocidente. Autor de inúmeros best-sellers, seus livros já foram traduzidos para mais de 40 idiomas. A revista Time o descreveu como um dos 100 maiores heróis e ícones do século XX e o poeta-profeta da medicina alternativa. Também foi considerado um dos 40 pensadores mais influentes do mundo, segundo o Huffington Post, sendo o mais influente no ramo da medicina. Pela Alaúde também publicou Você Tem Fome de Quê? E Você é o Universo. Então, são livros mais recentes. O Chopra tem uma tradição de publicar livros dessa área. Ele trabalha com medicina ayurvédica, ele tem um centro de tratamento. Ele foi um dos primeiros médicos, ele tem uma formação, né, obviamente, de origem, ele é indiano, ele mora nos Estados Unidos, e ele fez um processo de transformação interessante. Os primeiros livros dele falam sobre isso. O outro autor é um professor de neurologia da Harvard University, Rudolf Tanzi, trabalha como vice-diretor de neurologia e diretor da unidade de pesquisa em genética e envelhecimento do Massachusetts General Hospital. Foi pioneiro em estudos voltados à identificação dos genes das doenças neurológicas, tendo descoberto os genes que causam o início precoce da doença de Alzheimer.
Atualmente chefia o Alzheimer's Genome Project. Meu Deus! Esse é o outro autor. Nós estamos bem acompanhados aqui hoje. Pois é. É. Era Então, bom eles saberem também do nosso currículo, né, Ah, Claudinha? nós também, né? Nós vamos tirar nossas credenciais. Bom, você tem Pois é. mais bom. Eu vou comprar esse livro. Você, Sua Cura, eu Ele não é bom, conhecia, sabe não. por quê? Ele tem várias coisas interessantes. Primeiro, porque ele fala muito de uma pegada que a gente sempre cobre muito aqui no Evangelho, né, Nilton? Não adianta nada a gente ficar aqui lendo texto bonito, falando de Deus, sabe? Se a gente não se transforma. E ele conta muitas histórias de transformação para coisas práticas do dia a dia, coisas assim do dia a dia, né? O outro texto que eu te passei era como é que você lida com estresse crônico, né? Então, coisas que você lida do dia a dia, quando você tem filho pequeno, quando você está empregado com trabalho demais, ou está desempregado, ou está faltando grana, ou aconteceu um evento na sua vida muito forte. Então, ele aborda desde esse lugar, dessas vivências que todo mundo passa, porque faz parte da vida, ele aborda como é que você trabalha isso em benefício da sua saúde. Então, vale a pena. Esse livro é interessante e ele é mais atualizado, né? Ele tem livros muito bons, foi um dos primeiros a escrever sobre acho que foi o primeiro, inclusive, que escreveu sobre a cura quântica, mas já está um pouco mais antigo. Então, vamos lá. Nós hoje vamos falar como um estilo de vida normal atrapalha a cura. Aquilo que a gente sempre fala aqui. O dia a dia é o amigo ou o inimigo. Vamos ver aqui como é que a gente aprende esse negócio. A atividade diária é estimulada pelo trabalho e com sua exigência de metas e êxito, juntamente com o medo de perdas e fracassos. A autoestima é construída de acordo com critérios externos, como promoções ou competitividade. Com tanto foco no que é externo, a vida é sentida no nível superficial. Os fatores externos vão ficando mais organizados, mas a vida anterior não acompanha isso. As necessidades emocionais são deixadas em segundo plano ou nem são encaradas com honestidade. Pouca ou nenhuma atenção é dada aos níveis leves de estresse crônico. Ele fala muito do impacto de estresse crônico, que é uma coisa que você também sempre falou, né, Nilton? Processos inflamatórios. Os relacionamentos se acomodam em rotinas e hábitos. A atividade física e o contato com a natureza começam a diminuir com o tempo. A vida, pouco a pouco, se torna mais sedentária. Não existe uma visão mais ampla das possibilidades devido ao fardo das constantes exigências e obrigações familiares e profissionais. A atenção às questões de saúde é temporária e descontínua. Em geral, pouco se faz até que os sintomas apareçam. Tenho certeza que ninguém está vendo o evangelho aqui, está envolvido nisso, mas enfim, isso é a vida diária, né? Ele fala o perigo do estilo da vida normal na cura. Esta é uma lista alarmante das coisas que achamos naturais ou que tentamos aguentar, ainda que elas nos mantenham em um estado de hiperatividade simpática. Ele fala muito da questão do sistema simpático. O estresse é a consequência de cada item dessa lista, o que significa que ele é um problema muito maior do que imaginamos. Simplificando, milhões de pessoas dão um valor positivo a escolhas que, na verdade, são negativas, quando consideradas de uma perspectiva holística. Então, em que ponto estamos? É difícil perceber o próprio estresse simplesmente porque o sistema corpo-mente é muito bom em matéria de adaptação. Pode levar anos para que os prejuízos que o estresse está causando se tornem visíveis. Os especialistas no assunto reconhecem 3 estágios de estresse que acontecem um depois do outro. O estágio inicial revela efeitos psicológicos. O segundo estágio, efeitos comportamentais. E o terceiro, efeitos físicos. Apresentamos a seguir um resumo de cada um deles. Eu vou ler só umas linhazinhas de cada um para a gente não se estender demais na leitura. 3 níveis de danos, ele chama. Psicológicos e neurológicos. Danos psicológicos e neurológicos começam com coisas pequenas, como a sensação de cansaço mental e de pressão devido a prazos de trabalho. Quando as pessoas dizem que estão estressadas, em geral querem dizer que estão sem energia, o que pode mascarar estados mentais como depressão, ansiedade ou mesmo pânico.
Com o cansaço mental vem a dificuldade de tomar decisões ou lapsos de memória, mas, em geral, o problema é a perda de concentração e de capacidade de focar. Emocionalmente, o estresse parece nos levar de volta à infância, pois ficamos sujeitos a explosões de raiva, angústia e irritabilidade. Quanto mais estresse acumulado, menor o pavio das emoções negativas. O segundo nível que ele fala de dano, que é comportamental. É provável que as mudanças negativas no comportamento se manifestem em duas áreas principais: trabalho e relacionamento. O emprego estressante provoca em nós os comportamentos mais variados, desde fofocas no escritório até beber demais depois do expediente. À medida que o estresse aumenta, a bebida pode ficar mais pesada e a necessidade de distração mais intensa. É inevitável levar esses sentimentos para casa, onde eu faço surgirem conflitos. O cônjuge que se sente negligenciado, destratado ou ignorado, fica com a parte mais pesada do comportamento decorrente do estresse. O estresse faz uma pessoa perder o apetite e outra comer demais. Muitas vezes o sono é agitado, em alguns casos resultado de uma insônia crônica. Esses e outros efeitos nocivos podem levar o indivíduo a ficar dependente de remédios e soníferos, numa tentativa de se livrar do estresse do trabalho e dar um jeito de voltar a uma sensação de normalidade. E, por último, o nível do dano físico. Quando o corpo não consegue se adaptar completamente ao estresse, surgem os efeitos nocivos imprevisíveis. Muitas pessoas sentem cansaço físico, sentem dor de estômago, má digestão e dor de cabeça, bem como a diminuição da resposta imunológica, o que leva a mais resfriados e uma piora das alergias. Depois disso, a tendência é aparecer em processos associados a inflamações, cujos efeitos podem chegar a qualquer área do corpo. Uma pessoa pode ter erupções cutâneas, outra síndrome do intestino irritável, outra ataque cardíaco ou derrame. A essa altura, os danos causados pelo estresse já provocaram um sério colapso no organismo. No cérebro, o estresse aciona uma rede neural específica denominada eixo hipotálamo pituitário adrenal. A ativação do eixo, HPA, leva ao excesso de produção de hormônios específicos conhecidos como glicocorticoides pela glândula adrenal. Os glicocorticoides são necessários ao desenvolvimento normal do cérebro e também são associados durante os momentos de estresse agudo. Porém, níveis elevados podem ter um efeito contrário e causar neurotoxicidade. Existe uma barreira natural que não deixa os hormônios do estresse materno, por exemplo, serem transmitidos ao feto através da placenta. Tudo que indica que em gravidez estressante essa barreira é atravessada. E um dos principais problemas decorrentes disso é a interferência no desenvolvimento e funcionamento normal do cérebro. Quando camundongos receberam glicocorticoides, os cérebros de seus filhotes não se desenvolveram da maneira adequada. Muito além do que se suspeitava no passado, uma gravidez difícil que coloca a mãe em estado de estresse crônico pode ter efeitos de longo alcance no nível celular e genético. Não apresentamos essas informações para alarmar ninguém, apenas para mostrar que o estresse crônico merece ser visto como uma epidemia da civilização. Tendo tentáculos que alcançam todo mundo, ninguém fica imune. Sendo tão difuso, o dilema é que o estresse crônico faz com que muitas coisas possam dar errado. Especialistas não descobriram nenhuma solução que seja capaz de dar conta dos desdobramentos imprevisíveis do estresse diário. O estilo de vida saudável pode fazer mais sentido. É isso. Que texto, hein? E ele continua, porque ele tem vários detalhamentos, né? Eu fiz uma leitura mais geral, mas ele entra em cada um desses processos. Por exemplo, ele fala bastante dos processos inflamatórios, como eles podem derivar em outros processos muito mais severos depois de 20 anos e 30 anos. É isso aí, né? Agora, eu acho que o importante disso tudo não é discutir o estresse. Porque o estresse, na realidade, ele é um mecanismo de defesa do organismo. Tá? O estresse agudo, ele é necessário, ele é importantíssimo em situações de perigo. E não muitas vezes em perigo consciente, mas até numa agressão, por exemplo, por um Covid, que ataca o organismo, cria todo um processo inflamatório intenso e o organismo, de uma forma, entre aspas, estressante, junto o eixo neuropsicoimunoendócrino com o sistema imunológico, eles vão nos proteger, muitas vezes, contra essas agressões
conscientes ou inconscientes, não importa. Então, o estresse, na realidade, ele é um mecanismo fisiológico de defesa. O problema é a gente viver nele, viver no estresse, a ponto de torná-lo crônico. Antes de passar para a Claudinha, eu só queria situar vocês no que a gente fala muito no Obreiros, no eixo neuro-psico-imuno-endócrino. Nós, enquanto corpo físico, nós somos uma sopa proteica. O nosso organismo nada mais é do que uma sopa de proteínas, de peptídeos, banham todo o celular e o extracelular e o intercelular. E essas proteínas, em torno de 100 mil, 120 mil proteínas que a gente tem a capacidade de produzir, na realidade, elas são causas e consequências dos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes e a forma como cada um de nós reage àquilo que nos acontece. O importante não é o que nos acontece, mas a forma como a gente reage diante daquilo que nos acontece. Depende muito da resiliência individual. Resiliência o que é? Nada mais é do que a capacidade de você superar as adversidades que acontecem na vida. Então, esta resiliência nos torna mais aptos ou menos aptos a reagir de uma forma mais estressante ou estressora ou menos estressora. Como que as coisas funcionam? É cabeça. Tá? O espírito manda a ordem para o cérebro. O cérebro, no seu complexo todo neuronal, ele tem algumas glândulas, o hipotálamo, o hipófise e a pineal, que formam uma grande antena, um grande radar que capta tudo e reage de pronto. E reage de pronto. De uma forma literalmente automática. E este cérebro maravilhoso, interconectado com o nosso corpo inteiro, age estimulando glândulas e vai estimular, numa situação estressora, a glândula suprarrenal, que vai produzir de imediato adrenalina, noradrenalina e cortisol, que é o que a Claudinha leu, que Deepak Chopra nos trouxe, que é um glicocorticoide. E a situação aguda da adrenalina, da noradrenalina, ela é fugaz. Ela vai dar medo, ela vai dar arrepio, vai dar vontade de fazer cocô, muitas vezes, fazer xixi na calça. Depende da intensidade de como aquele estresse impressionou, impregnou o nosso corpo físico. Agora, o cortisol, ele é mantenedor da situação estressante. O cortisol vai interferir na sua pressão arterial, na possibilidade de desenvolver um diabetes. O cortisol, na realidade, ele é um hormônio, vamos chamar assim, do mal. Por que o hormônio do mal? Porque ele leva você para o lado bom da vida, que é o lado da sua reflexão. Ele é o que vai tirar você da zona de conforto. Paralelo a esse grande eixo neuro, psico, imuno, endócrino, nós temos o sistema nervoso autônomo, que é feito, dividido de uma forma didática, sistema nervoso autônomo simpático, que nada mais é do que antipático. Por quê? Porque ele é mantenedor da situação de estresse. E o sistema nervoso autônomo parasimpático, que na realidade é super simpático. O simpático é antipático, porque ele é das situações de estresse. E o parasimpático é o que nos dá a sustentação da vida. Ele regula tudo aquilo que é importante para que a gente fique vivo, de uma forma totalmente inconsciente ou subconsciente. Vamos dar um exemplo? Você sabe que teu coração está batendo? Claro. Você sente ele bater? Enquanto a gente está conversando, você respira. E aí, está sentindo que está respirando? Não, né? Não, né? Automático. Este automatismo que é dado pelo sistema nervoso autônomo é que faz com que a gente possa viver de uma forma equilibrada e viver de uma forma
progressiva, de uma forma em desenvolvimento. As situações de estresse, elas nos levam a uma forma de paralisação de nossa arquitetura interior. Elas paralisam todas as nossas reações químicas benéficas. As situações de estresse, elas levam a gente e as células a uma situação de repouso, de paralisia, de ser estáticas. Sendo que as situações de não estresse, de desenvolvimento, nos levam à construção celular, nos levam à saúde. As situações de estresse crônico nos levam à doença, tanto psicológica / neurológica, a doença comportamental, como a Claudinha citou, e principalmente as doenças do corpo físico. Tá? O estresse crônico, muitas vezes, ele é a zona de conforto. É aquela reação tóxica, é um emprego tóxico, é o casamento tóxico, são as amizades tóxicas. Esse é o estresse crônico, que a gente sequer tem, muitas vezes não tem nem conhecimento. Registro, né? Ele passa imperceptível, né, Claudinha? E a gente vai bombardeando as nossas células, tá? Ou melhor, como diria Mukherjee, nos levando ao câncer, travando o acelerador do nosso organismo. A gente passa a não ter freio, a acelerar as células de uma forma constante, contínua e perene, levando elas à exaustão na sua resposta fisiológica normal. Como é que ela pode produzir energia de uma forma tranquila se nós não permitimos às nossas células estarem tranquilas? Gente, nós temos que aumentar a nossa resiliência de uma forma equilibrada, não é aumentar até o limite, pegar o elástico e puxar. Não, ao contrário, afrouxe o elástico. E veja de qual é a sua capacidade para superar, ou muitas vezes até se adaptar, não superar. Às vezes até se adaptar às adversidades da vida, que não são poucas. Eu lembro que a vida de perto, no dia a dia, é uma tragédia. Mas quando a gente consegue enxergar a vida, não precisa ser de binóculo, mas com um pouco de distância, nós vamos ver que ela não é uma tragédia. Ao contrário, ela é uma comédia. Tudo passa, inclusive as situações estressantes. O que a gente precisa ter é um aumento da nossa resiliência, tá? Que não é difícil fazer isso, porque esta capacidade de superação está dentro da gente, está dentro de nós. Não tem como, nós somos divinos, nós somos quânticos. Então, nós temos essa capacidade de no estresse. Nós temos. Tá? Vamos celebrar a vida, como a gente brinca muito aqui. Vamos viver sem vergonha, sem medos e culpas. Vamos encarar aquilo que nos acontece de uma forma tranquila e de uma forma de aprendizado. Não com revolta, não com desdém, não, né, deixa para lá. Não, nós temos que encarar, nós somos responsáveis por tudo, até pelas situações de estresse, tá? É aquela coisa, não queira domar o leão, não precisa fugir do leão, mas respeite o leão. De que forma você vai respeitar o leão? Com as suas condutas. Você não precisa ficar montado em cima do leão. Nós buscamos esse leão. O tempo inteiro a gente busca confusão. O tempo todo. O tempo inteiro a gente quer arrumar penduricalho para a cruz. O tempo todo. A gente não consegue estar de boa. É só acabar de pagar a porra do carnê, que é outro carro. A gente não cansa de botar penduricalho na cruz. E depois fica tomando omeprazol. Como se o segredo do mundo fosse o omeprazol.
Porque vai explodir o estômago, sim. Você está engolindo aquilo que não é teu? Para! Para de botar penduricalho na cruz. É leve. Ela é leve. Meu jugo é suave. O mestre disse. Mas nós não. Penduricalho, 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 penduricalho. Quero mais, mais. É aquela coisa da ganância, da vontade de ter tudo. O desejo que nos leva ao sofrimento. Não é só o estresse. O estresse vai nos levar ao sofrimento, porque ele vai chamar o nosso despertador. E é o estresse que é a causa de tudo. De todas as doenças autoimunes, na minha forma de entender, são causadas por não saber lidar com o binômio saúde e doença. Então, o organismo que faz? Ele cria anticorpos contra ele mesmo. Ele se autodestrói. Mas aonde que está o gatilho para que ele comece? Na mente, no espírito imortal. E o espírito imortal, gente, ele é divino. Ele faz parte do todo. Ele é quântico. O espírito, ele é divino. Como é que então o espírito que é imortal lança o gatilho? Pois é, né? Pois é. Será que nós não vamos aprender? Será que nós não vamos aprender que nós estamos aqui exatamente para aprender, trabalhar, compreender, servir, ser feliz? Nós estamos aqui para isso. A busca incessante da felicidade nos torna infelizes. A gente tem falado isso sistematicamente aqui. Muito. Vamos levar as nossas células do repouso para o desenvolvimento, como disse Bruce Lipton. Vamos produzir receptores nas nossas células que, quando chegar um gatilho estressante, o nosso sistema nervoso autônomo simpático, ele será simpático. Ele vai ser fugaz. Ele vai resolver o problema e vá agora, a bola é tua. Vamos liberar e produzir proteínas anabolizantes, que são construtoras, que não são destruidoras, que não são catabolizantes. Vamos ter fé na gente. Fé. Fé é certeza. Fé é eu comigo. Não é eu com você, com Deus. Não. Eu com Deus, isso é a evolução da espiritualidade, não é da fé. Fé é eu comigo. Espiritualidade é fé, eu com Deus. Tá? E vamos botar mais uma pimentinha. E vamos também melhorar nossa religiosidade, que nada mais é que a horizontal, eu com os outros. Eu tenho que ter esse vínculo comigo, com o meu centro interior, com o meu eixo neuropsicoimunoendócrino. Eu tenho que, de alguma forma, controlar a forma como eu reajo às minhas emoções. Não adianta eu entrar num processo crônico de estresse. O processo crônico de estresse fatalmente vai nos levar ao óbito de uma forma prematura. Eu diria que com o conhecimento que hoje a física quântica trouxe para a medicina e para a espiritualidade, e que todos nós sabemos que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, o estresse crônico é um suicídio. Já falei demais para o meu tamanho, Claudinha? Não, maravilhoso. Porque isso Já falei demais. da tua área é maravilhoso você poder compartilhar isso com a gente. Sabe o que eu vejo? A gente precisa ter consciência que não existe possibilidade de ter paz na vida se a gente não tem paz com a gente mesmo. Você pode comprar todos os carros do mundo, todos os apartamentos, todos os imóveis, pode viajar o mundo inteiro, compra todas as joias, todas as roupas. Se você não está em paz com você mesmo, é impossível você estar em paz com todo o resto que você tenha ou ter qualquer tipo de alegria ou felicidade. Essa é a realidade dos fatos. Então, a gente não presta atenção no básico. O básico é onde é que está essa construção da estabilidade interior. Se você não gastar tempo isso, meu filho, você pode trabalhar, se matar, trabalhar. Sabe o que você está fazendo? Abrindo a cova, cavando a cova. Porque o teu desequilíbrio está te levando para o problema. Você está tão preocupado em pagar aquele plano de saúde, para de ficar alimentando a criação da doença. Em vez de ficar preocupado se matando, porque vai acontecer uma desgraça, aquele plano de saúde, para de criar doença, porque nós não somos naturalmente doentes.
A gente é naturalmente saudável, nosso espírito é poderosíssimo na formação do nosso corpo a cada microsegundo. Isso é física quântica. Você está criando Doença esse corpo acidente. a A cada doença é um acidente de percurso. É isso. Ela é um acidente de percurso por um uso incorreto da máquina. Sim. Então, você literalmente descarregando a bomba química dentro da tua circulação, você está cavando a sepultura. Olha, eu vou te falar uma coisa. Vai haver um momento aqui nessa Terra que nós vamos viver todo mundo 200, 300 anos. Quando a gente aprender de verdade a lidar com a situação. Já existem pessoas que vivem hoje 104, 110 anos saudável, com tudo em cima, porque vida é vida inteira. Né? Nós não estamos falando sobreviver com aquele cacá, não é isso. Respeitando todos os processos, mas nós estamos falando viver inteiro. Tem uma pesquisadora super conhecida, né, no exterior, que ela tem 100 e poucos anos, trabalha todo dia no laboratório dela de pesquisa. Isso é vida. Essa mulher ela tem muito a dizer para o mundo. Nós temos muito para dizer para o mundo. Muito para trabalhar. Se a gente não presta atenção no dia a dia, nesse estado de doença, primeiro psicológico, que passa para o comportamental e que vai chegar no físico, esse caminho, gente, hoje já é médico. Esses caras que são médicos, não precisa, é médico. Isso aqui não é coisa empírica de religioso místico. Isso é como você constrói o equilíbrio. A resiliência é um conceito de ciência de materiais. O que ele significa do ponto de vista de ciência de materiais? Se você tem um material que você molda e faz força sobre ele continuamente, pressões, e ele é capaz de voltar à sua estrutura original quando você deixa de exercer pressão, isso é a resiliência. O que é a resiliência? Você está lá na panela de pressão do teu trabalho, né? Com aquele chefe que é uma coisa tão agradável, uma mala total. Se você é capaz de dar isso de uma maneira construtiva e quando você sai daquele processo, você nem pensa naquilo mais, aquilo não tem um efeito químico dentro de você, a bomba química não está girando lá dentro, roda o pensamento, pensa, mas como é que eu vou fazer aquela posição e ficar lá a noite inteira pensando, o dia inteiro pensando? Isso é a bomba química. Essa Sim. é a bomba química que destrói a tua humanidade, destrói tua capacidade de digestão de alimento. O que adianta você fazer dieta? O pessoal se mata de dieta. O que adianta você fazer dieta se você está carregando de tóxicos o seu corpo? Não adianta, tá cheio de inflamação por causa dos tóxicos, porque chega num ponto, ele começa a dar toxicidade no corpo inteiro, você começa a ficar cheio de inflamação. Começa a dar problema, né, na junta, dá problema nas... Por quê? Porque você está carregando a bomba química. Se você não está olhando isso, pode deixar de preocupar lá do seu plano de saúde, porque você vai ter que usar muito mesmo. Pode pagar lá o reforçado. O livro Você é a Sua Cura. Isso. Você é a sua cura. Então, no dia a dia que a gente constrói isso. Não é uma situação hipotética que vai acontecer daqui a 20 anos se eu vou ter câncer ou não. Isso, infelizmente, gente, a gente está criando hoje o bem e o mal. É disso que está falando aqui. E se você se deixar levar e se deixar arrastar por parâmetros de vida que não tem nada a ver com a tua alma, com aquilo que é profundo em você, você está cavando a tua cova. Cavando? É verdade. Você falou uma coisa importante aí, Claudinha, da gente começar a prestar atenção. Porque a gente vive mais ou menos ticando a agenda, né? A gente não presta atenção no dia a dia. Nada. A gente tem que começar a prestar atenção naquilo que a gente faz, na forma como a gente reage. A gente tem que começar a prestar atenção como que a gente faz com os nossos pensamentos. Como é que a gente consegue, de alguma forma, organizar esses pensamentos? Como é que a gente consegue ordená-los numa lógica para que esses pensamentos consigam nos trazer, no mínimo, a paz que a gente tanto precisa? Porque ela começa com os pensamentos. Um pensamento ruim leva a um sentimento horrível, leva tranquilamente a um comportamento pior ainda. E esse comportamento é que vai acabar com as células. Vai acabar com as células. Quem manda nas nossas células não é o nosso DNA. Somos nós. O nosso DNA apenas... Olha, vamos entender uma coisa. Nós construímos tudo.
tá? O nosso DNA é apenas o tijolinho que a gente usa para construir a nossa obra. Mas a obra, quem constrói somos nós. Além de arquitetos, engenheiros, nós somos construtores. Nós somos pedreiros da nossa obra. As nossas células, elas apenas têm como tijolinhos o DNA que ganhamos da mãe e do papai. Agora, a responsabilidade de mantê-las de uma forma limpa, límpida, transparente, pura, saudável, sadia, depende única e exclusivamente dos gatilhos que nós levamos às nossas vidas. E esses gatilhos podem ser mudados. Gatilhos, muitas vezes, que não são bons, mas podem levar a um resultado bom. Como? De que forma? Dependendo das nossas atitudes, do nosso comportamento, da mudança do dia a dia dos nossos pensamentos. Tá? Nós temos que estar, de alguma forma, flexíveis à mudança, maleáveis à mudança. Eu lembro que eu li uma vez que em Honduras, no final do século XX, construíram uma ponte, se não me engano é Rio Choluteca, um treco assim. Construíram uma ponte de quase 500 metros sobre esse rio, e era uma ponte agora, no final do século XX, há 20 e poucos anos atrás, que ela ia aguentar tufões, furacões, tempestades, porque ali em Honduras é uma região de muita agressão da natureza, que não é agressão, é uma acomodação, de novo, pelo que nós fizemos a ela. E construíram a ponte. No mesmo ano, olha que coisa interessante, um furacão gigantesco, com, sabe, um vendaval, pegou o rio com tudo. O que aconteceu? O rio transbordou, mas inundou toda a região. E a ponte? E a ponte continuou lá, em pé. Só que quando as coisas se acalmaram, dias depois, a ponte ficou ao lado do rio. O rio desviou seu curso na inundação e a ponte sobre o rio Choluteca ficou a ponte sobre o lado do rio Choluteca. Para que serve a ponte do lado do rio? Para nada. Essa é a nossa vida. Nós, com a nossa concretude, com a nossa força, que não é força, é fraqueza, construímos crenças que são sólidas, porém para nada servem. Não tem utilidade absolutamente nenhuma. Vamos aprender ainda agora, no Covid, a gente viu que os nossos bens materiais são a ponte do rio Choluteca. Não servem para nada. Você não consegue ir aqui para o lado de Buenos Aires ver os parentes, não é, Claudinha? Não consegue. Você pode ter milhas, pode ter grana, você pode ter avião particular, você não pode descer lá no aeroporto. É a ponte do rio Choluteca. Você ter 20 casas alugadas, ninguém está pagando aluguel agora. Você ter vários comércios, franquias, restaurantes, tudo fechando. É a ponte do rio Choluteca. Agora, quem é maleável, quem é flexível, quem se adapta, quem aprende a reagir de uma forma diferente. É aquilo que a gente falou no Evangelho passado. Dias iguais de formas diferentes. Viva de forma diferente os dias iguais. Quem tem uma adaptabilidade à vida consegue tranquilamente a desestressar o dia a dia. Para que gastar dinheiro construindo uma ponte sobre o rio Choluteca? Vem a vida, pim! Você vai passar com a sua ponte a ter utilidade absolutamente nenhuma, estando ao lado do rio e não sobre o rio. Nós não temos absolutamente controle de nada.
esta necessidade de ter o controle, como um teatrinho de marionetes, que nós não temos controle de nada, a gente pode ter domínio, já falamos aqui isso em outros evangelhos. Controle nenhum nos leva a uma situação de estresse crônico. Porque a gente não quer só controlar a vida da gente quer controlar a vida de todo mundo. A gente acha que amar é controle. Amar é controlar a vida dos outros. Porra nenhuma. Amar é libertar-se do outro e deixar o outro liberto da gente. O amor supera tudo, aguenta tudo e liberta tudo. E nós queremos construir a ponte do Rio Choluteca em cima do ente querido que com a gente mora, com o marido, com a esposa, com os filhos, porque a gente quer ter o controle. A gente quer obrigar a comer a lasanha no domingo. Por quê? Porque é hábito, porque é costume. Vamos largar os hábitos e costumes que são motivos de estresse crônico. Vamos libertar as pessoas da gente. Vamos soltar as algemas que nós nos prendemos aos outros como escravos que somos do outro, porque a gente busca, sim, aprovação o tempo todo do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar, do que o marido vai dizer. Cortou o cabelo, não cortou, ficou bom, pintou, não pintou, o que você fez? Do que amiga. A gente não faz as coisas pensando na gente de uma forma leve, livre, solta. A gente faz buscando a aprovação do outro. Não é só julgamento, é a aprovação. Ah, mas eu aguento crítica aqui. A crítica construtiva não existe. Crítica é crítica, ninguém gosta. Ninguém gosta. E a gente não tem que fazer críticas. São motivos estressantes, sabe? A gente se estressa até por não ter estresse. A gente procura, busca coisas que nos irritam. Não sabe estar de boa. Sabe quando está com coceira, forma casquinha, e a gente tem necessidade de tirar um pouco da casquinha? Porque a gente não aguenta ver uma casquinha. É assim da vida. É a ponte sobre o rio Choluteca. E a gente vai se tornando pessoas amargas, pessoas totalmente sem utilidade para nós mesmos. Quanto mais para a sociedade, quanto mais para o planeta. Não é, Claudinha? É. E esse conceito de resiliência, eu fico pensando, como é difícil a gente entender os nossos limites. Porque se a gente está passando por uma situação no dia a dia, que você termina o dia esmagado, e você acha que isso está normal, deixa eu falar, isso aqui é castigo, gente, não vão sair dessa aí. Vão sair dessa, tem alguma coisa errada na maneira como você está encarando. A escola que é igual para todo mundo. Você não veio aqui como alma que encarnou nesse mundo, porque você era o cara mais despreparado para enfrentar essa vida. Não é isso. Você tem milhares de vidas que te aconselham e te levam. Você tem sabedoria dentro de você. Agora, se você se deixar levar por essa conversa fiada de poder e grana, não tem chance. Esse jogo já está perdido. Ele está perdido de entrada. Porque por mais que você ganhe, você sempre vai ter algo mais para ganhar. Não é assim que a gente vê? E quem tem muito quer mais ainda. E porque o meu nome não está conhecido, e aparece o nome, e aparece o poder, e o cargo novo. Então, se você entra nessa jogada, e isso é a condicionante para você ter paz na sua vida, você já está no inferno. Então, o inferno é aqui. Você já está no inferno. E aí vem Sartre, o inferno é o outro. Porque o outro nunca vai seguir a tua visão de paraíso, onde você é o Deus todo-poderoso, perfeito, que todo mundo tem que te admirar e te reconhecer e tratar você como especial. Isso é uma fantasia. Você está na fantasia, meu amigo. Você está gastando toda a tua energia para viver numa fantasia. Como a fantasia nunca se cumpre, porque você não é. Você é apenas aquele velho rabugento Muttley, como era o desenho animado, né, do Muttley. Você não é aquele herói. Você está vendo as coisas com um filtro de distorção. Essa distorção te leva ao estresse crônico. Porque como você está com uma expectativa totalmente não realista sobre o que é felicidade na tua vida, você está dependendo que o outro te reconheça na posição de semideus, ou Deus, né? Porque a gente não quer pouco, a gente quer ser semideus, ou Deus, tá ferrado. Isso aí não vai acontecer. E mesmo quando você está na posição do semideus ou Deus, sempre tem um Deus acima, então vai querer subir mais um. Isso é infinito. O ego individualizado nunca está num local onde ele se sente seguro. Por isso ele está sempre galgando para cima.
A única segurança e paz que existe é no nosso espírito imortal, reflexo da imagem divina. Esse é o único lugar seguro que você pode ter na tua vida. Enquanto você estiver pendurado num ego que precisa de coisas externas para estar em paz, você já está no inferno. É o inferno que nos traz o estresse, porque você está no pequeno inferno. Cada microsegundo é um pequeno inferno, é uma contrariedade, é uma palavra agressiva, é uma frustração por uma resposta, é um olhar de censura, é o colega que, né, não te ajuda, a falta de colaboração. Nós vivemos num mundo onde é epidêmico a falta de colaboração, a competitividade. Isso é uma doença. Um dia eles vão olhar para trás e não vão acreditar a loucura que nós vivíamos. Eles não vão, sabe, vai ser a raça humana, quando já estiver no outro ponto, vai olhar para trás e vai dizer, eu não acredito que eles iam por algo que sequer tinha valor real, só para ter mais uma bugiganga dentro de casa, só para ter mais um carro novo na garagem. Nós estamos loucos, gente. Isso é um estado de loucura. Né? O Eckhart Tolle fala isso. Isso é um estado de alucinação, isso é um estado de loucura. É um estado de alucinação. A realidade só existe nos sentimentos verdadeiros, não idealizada. Porque perfeito isso aqui não vai, porque nesse barraco aqui, perfeito não tem. Mas, Claudinha, essa coisa do perfeito, nós fomos criados, todos nós, na busca da perfeição. Claro. Da forma mais absurda. E a gente vê a competitividade dentro das famílias. O ser humano ele pode até ter evoluído. A família não evoluiu. Osho fala muito nisso. O próprio Deepak Chopra fala isso. Fritjof Capra também fala isso. Não é? Candice Pert fala isso quando ela fala das moléculas da emoção. Um egoísmo horrível, né? A família nos ensina a ser perfeitos. Nós temos que ser perfeccionistas em tudo. E isso nos leva à competição dentro de casa. Na briga com irmãos. Irmão briga com irmão, muitas vezes, é pela competição, sim. Competição. E tanto é que Osho cita muito isso. Esqueça toda a educação que seus pais tiveram. Esqueça. Esqueça. Vá ser livre, sem medos. Essa perfectibilidade nos leva, não é só a frustração, nos leva às derrotas. Não é? O frustrar, tudo bem, você recomeça, conserta e vamos que vamos. Mas nos leva para o fundo da catacumba. Isso nos leva para a escravidão. Só. É escravidão. Isso é escravidão voluntária. Eu falo, é como se nós fôssemos decidir por ser escravos. É uma decisão de ser escravo. Porque não existe nenhuma chance de você se libertar disso. Qual é a chance que você tem de controlar o mundo? Fala sério aí. A sua vida. A sua vida. Nem você. As decisões. Porque assim, a gente vê, né, Nilton? A gente respeita o sofrimento de todas as pessoas. A gente sempre fala isso aqui. Nós respeitamos, nós sofremos também. Nós não estamos aqui pregando coisas que nós não estamos passando. Não. Pelo contrário. Agora, a gente é o inferno de nós mesmos. A gente vira o inferno, porque quando você tem um padrão absurdo de perfeição e de que tudo que está em volta de você tem que seguir esse padrão, você já está no inferno. Você já entrou na distorção, porque aquilo que é real, você não vai curtir. Você não vai aproveitar o que tem de bacana no que está do seu lado. Agora, você está na distorção. Total distorção. E essa distorção da realidade nos leva a viver a distorção. Você não vive. É estressante, porque você está sempre na perda. Né? A gente vê muitas vezes pessoas que perdem não só a saúde, como até a sanidade mental, porque queria, porque o filho aconteceu tal coisa, porque o marido fez tal coisa, porque o ex-marido, a ex-esposa. Olha, as relações humanas nesse plano aqui, elas têm uma limitação. Elas têm uma... Se você não aceitar que isso é a realidade dos fatos, porque se cada um de nós carrega dentro de si a limitação, como é que aqui o relacional não vai ter a limitação? Sim. O relacional tem a limitação dos dois lados. Eu trago a minha capacidade e a minha limitação, e o outro traz a sua capacidade e a sua limitação. Nós nos comunicamos através da minha capacidade, mas nós nos comunicamos através da limitação. Então, essa idealização de uma vida que nunca vai existir te impede de curtir a vida que você tem hoje. Aí eu vou te falar uma coisa, porque eu sei que tem muita gente aqui que está passando aperto de grana, de trabalho, às vezes, numa situação
A gente entende, nós desejamos que logo você cruze essa barreira, mas você tem que decidir uma coisa. Você ter ou não ter trabalho, ou ter ou não ter grana, te define. É isso que te define como ser humano? Porque em muitas vidas você pode ter passado outras situações, porque a gente vive como reis hoje, que nenhum rei na antiguidade viveu como nós vivemos hoje, no seu dia a dia, que você tem um dia inteiro. Nenhum rei daqueles que você vê, aqueles quadros pendurados no museu, viveu qualquer coisa similar ao que você tem hoje na sua vida. Em termos de segurança, em termos de saúde, de medicação, de acesso à informação, conhecimento, de medos irracionais. Eles tinham medos irracionais, o mundo acaba ali depois da curva, cai Deus lá de cima. Medos irracionais, eles não tinham informação. Qualquer rei daqueles que você viu lá da Europa, lá que está pendurado naqueles museus, ele tinha uma vida imensamente inferior à que você tem hoje dentro da sua casa, com água tratada, com todas as possibilidades. Então, sai dessa loucura da idealização e aprende a aproveitar esse dia a dia. Na hora que você começar a desfrutar esse dia a dia, você vai começar a desarmar essa máquina da doideira. Aí você vai começar a terminar o dia mais energizado. Se você termina o dia destruído, é você mesmo que está fazendo isso com você. Você está matando a tua energia vital. Quem mata a energia vital não tem bioquímico na corrente sanguínea para nutrir célula. Sim. Você está injetando veneno nelas. Você está mandando lá os peptídeos de veneno. Você está fazendo ali, conscientemente injetando veneno nas suas células. Uma outra coisa, como a gente está interconectado com o universo, com as pessoas, você liberando essa adrenalina toda, você só está se interligando às situações e a pessoas que vivem o estresse crônico. Porque, poxa, nós fazemos parte desse todo. E a gente só se interliga naquilo que a gente se encaixa plenamente. Então, nós somos o gatilho das nossas doenças, mas a manutenção delas, embora a culpa seja exclusivamente nossa, existe e tem uma interferência externa que nós permitimos que chegue até nós. Não estou falando de espírito só, não, energia mesmo. Energia. Os campos que a gente vai criando, os campos vibracionais, tem muito a ver com a cabeça da gente. Outra coisa também que e tem aquele negócio que o pessoal... Você já viu aquelas moças que falam que tem o dedo podre? Que só encontra namorado? É isso aí. É o campo energético. Não é que você tem o dedo podre, não, filha. É que o campo energético está conectando ali com o que você está viciado quimicamente de usar dentro de você. Outra coisa que você estava falando também, Claudinha, do como o sucesso ele está ligado a bens materiais, né? Então, o que é uma pessoa de sucesso? É alguém que se deu bem. Agora, quem se deu bem não é quem ganha dinheiro. Quem se deu bem é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa de paz. É uma pessoa que adquiriu sabedoria durante a vida e, pelo menos no momento do desencarne, parte para a parte espiritual de boa. Isso é um cara de sucesso. Tá? O cara de sucesso não é o cara que acumula milhões e milhões. Não é aquele cara que ganha bônus no emprego no final do ano com 13º, 4º e 5º salário. Este não é um cara de sucesso. Raras vezes este cara é um cara de sucesso. Pode até ser, mas não pelos bens materiais. Pode ser por outra coisa, totalmente. A régua que a gente mede a felicidade não é a mesma que a gente mede o sucesso. A régua que a gente mede a felicidade não é a mesma régua do prazer. Ela é diferente. Sabe? Não é da boca para fora que eu estou falando isso. Mas é verdade. O que é ser alguém bem-sucedido? É alguém em paz. É alguém que é fiel aos seus princípios. É alguém que busca, dentro dos seus princípios de ética, de moral, fazer o bem ao próximo, praticar o altruísmo. Isso é um cara de sucesso. Sabe? Não é quem ganhou muito dinheiro. Pode até ser. Mas pode até ser. Não tem nada contra, né, Nilton? Não, nada contra. Nada, pelo contrário.
e que com Sim. certeza será merecedor do que logrou. A questão é ganhar todo o mundo e perder a si mesmo. Isso, Não adianta. isso. É Essa faltar não na é a própria equação. vida. É Essa você não é a faltar equação. na própria vida. Isso, Como pode? faltar na própria vida. Não tem como. Não tem como. A gente se preocupa muito com os bens materiais, com as situações que aparecem para a gente no dia a dia. Vamos aprender com o Evangelho de hoje que nós somos únicos, não os únicos. Nós somos únicos. E como únicos, nós temos que nos respeitar. Nós. Não queira que o outro te respeite. Você tem, obrigatoriamente, que se respeitar. Nós estamos aqui, não é para ensinar ninguém. Nós estamos aqui para aprender com todos. Não é para ensinar ninguém. Nós estamos aqui para ter domínio sobre nós mesmos. Não para controlar a vida dos outros. Nós estamos aqui para ter, na vida, perspectivas de vida, não para criar expectativas em cima dos nossos desejos. Desejos podem até levar a momentos alegres, mas a felicidade não está ligada a momentos, a felicidade está ligada a sonhos, a coisas um pouco mais espirituais, vamos dizer assim. Nós estamos aqui para aprender a controlar o nosso estresse. Para a gente entender que tudo passa, que nada é para sempre. A impermanência rege o universo. O universo conspira a nosso favor. Nós não estamos aqui para exalar cortisol e adrenalina o tempo todo, mas sim para exalar as endorfinas, ocitocina, dopamina. Nós estamos aqui para fazer as nossas conexões de amor intra e intercelular. Nós estamos aqui para criar receptores que vão proteger as células de gatilhos perversos. E assim nós estamos trancando as nossas células contra agressões, contra doença, contra um possível câncer ou uma possível doença autoimune. Nós estamos aqui para praticar a caridade conosco. Nós estamos aqui para respeitar, sim, o próximo. Nós estamos aqui para pôr em prática aquilo que o Mestre deixou para a gente. O único mandamento: ame a si. Porque quem se ama, ama o próximo e ama a Deus sobre todas as coisas. Até porque nós vamos chegar num dia como Paulo de Tarso. Eu e o Pai somos um só. Não vou dizer nem Jesus, mas Paulo de Tarso, que negou o Cristo até quando pôde. De repente, ele, sem ver, passou a enxergar. E nós um dia faremos isso. Nós estamos aqui, gente, para dizer uma coisa, tá? Nós temos que fazer ao próximo aquilo que o próximo precisa e quer, não aquilo que a gente gostaria que o próximo quisesse. Nós temos que estar aqui de uma forma totalmente desprendida, desapegada. Nós não temos que ter apego a absolutamente nada, a não ser ao amor. A única forma de apego que é construtiva, inclusive para as nossas células, para que a gente não se torne uma ponte sobre o rio Choluteca, é a prática do amor. Emmanuel nos deixou um legado, não sei, mais de 200 livros psicografados através de Chico. Mas o que Emmanuel nos disse é uma das coisas mais lindas. Nós encarnamos para amar, servir, compreender e perdoar. Se você quer, de alguma forma, blindar as suas células das doenças, se você quer blindar as suas células do estresse crônico, se você quer blindar as suas células do mal interior que nós mesmos alimentamos dela, 3 coisas são importantes: amor, perdão e gratidão. É o caminho da felicidade. É a prática do amor, o perdão a si, o perdão ao próximo, o pedir perdão, o aprender a perdoar, é básico. E a gratidão. No mundo morre ao redor, sem Covid, 250 mil pessoas por dia.
Nós não estamos de luto, gente. Gratidão à vida. Nós não perdemos nenhum ente querido. E nós estamos vivos encarnados. Nós temos que ter gratidão pela beleza da vida, até pela finitude. Agradecer a tudo, a plenitude que a vida nos oportuniza no dia a dia. Ho'oponopono, isso mesmo. Sabe, é viver o Ubuntu. É viver o hoje em total plenitude. Mesmo que a gente se estresse um pouquinho, não tem problema. Vamos aprender a controlar. Vamos domesticar a nossa resiliência na forma como a gente vai se capacitando para reagir e superar, e se não superar, controlar, se não controlar, se adaptar às adversidades da vida. Nós somos aprendizes, só. Estamos muito longe de poder querer e ter que ensinar alguém. Nós somos aprendizes. Vamos continuar aprendendo com a vida? Não é, Claudinha? É. Que E a você gente tem? se permitir, né? Se permitir, Sim. né, Milton? Eu vejo que, às vezes, esses objetivos impossíveis que a gente traça é que nos levam a essa hecatombe na nossa vida. Quando a gente se coloca essas ideias que são destrutivas, né, do ponto de vista até de ambição, de perfeição, de querer controlar, tudo é isso aí que leva a gente para o buraco. Não fica tão preocupado como é que vai ser a saúde da tua velhice, não. Preocupa hoje. Preocupa o que você está fazendo hoje com a tua descarga aqui. Pode não chegar em Isso daí direção. é o que vai chegar lá na frente. Não é? Vai te levar lá na frente. Se Deus quiser, todo mundo ótimo. A gente tem certeza que o pessoal aqui é muito esperto. Não vai ficar se intoxicando com raiva, sabe? Com fúria de si Verdade. mesmo. Eu acho que o mais destrutivo de tudo, né, Nilton, é a raiva que a gente tem da gente mesmo. É o mais difícil. É a gente não aceitar as nossas próprias limitações, as nossas, sabe? E como são? E aí é São que, limitantes. é daí é que Não é? sai o resto todo, né? Mas quando a gente consegue fazer essas reconciliações, e sabe, eu vejo nisso que é o lugar que a oração realmente pode ajudar. Não é oração para baixo, um aqui para me salvar. É a oração, sabe, me ajuda a vencer a minha limitação, me ajuda a me dar força para perseverar, me dá força para enxergar um caminho. Isso é o que dá, para, sabe? Porque é uma coisa que alinha a energia de dentro com a linha de fora, e aí as coisas começam a andar, né? E se não tá andando tanto, tudo passa. É o famoso tudo passa. Tudo A passa. coisa vai passar, isso também vai passar. Eu acho que a gente podia encerrar por aqui, né? Que já deu 1 hora de evangelho. Eu só vou agradecer primeiro ao Deepak Chopra por ser essa pessoa fantástica. Maravilhoso. Eu só queria fazer um comentário a quem está nos assistindo, que assim, a cura está dentro da gente. A cura está. Não existe cura que não seja uma autocura. Mas nunca abandone o tratamento médico. Nunca abandone o tratamento psicológico. Nunca pare a fisioterapia que você está fazendo. Nunca deixe de fazer a terapia ocupacional tão importante na recuperação. Nunca pare de se cuidar e sempre com muito respeito ao físico, porque o físico também é caminho duplo. Ele também vai modificar muito o perispírito se nós não cuidarmos do físico. Tá? A gente também tem que cuidar do corpo físico. E, para tanto, nós temos que ter respeito aos profissionais de saúde que, nessa pandemia, deram um show, estão dando um show. Temos que ter respeito à evolução científica e, principalmente, respeito à evolução holística, que ela está caminhando junto com a evolução da ciência, porque esse tratamento holístico que Deepak Chopra da medicina oriental é científico. Meditação muda gene, altera o genoma. Um passe, um toque terapêutico, a prática do Joei, a prática do Reiki, elas modificam as células. Elas modificam a quantidade de gás carbônico. Elas mudam a quantidade de radicais livres. Nós temos esse poder dentro da gente. Então, eu só queria fazer esse comentário e passar para a Claudinha encerrar como sempre.
Vamos fazer hoje, então, o encerramento da gente abraçar a gente mesmo, gente. Nós estamos aqui procurando ser feliz, no sentido verdadeiro e profundo. Vamos nos abraçar, sentir esse amor por essa oportunidade maravilhosa, por tudo que a vida está nos trazendo, agradecidos de verdade. Esse lugar nos cura, a gratidão nos cura, o amor verdadeiro nos cura, e vamos nos respeitar. Se a gente aprender a gente se respeitar, todo o resto vai se resolver. Meus queridos, uma semana maravilhosa para vocês, que Deus acompanhe a todos. Tchau! Tchau, Newton! Beijo, Claudinha, ótima Beijo! semana. Beijo a todos. Muita Beijo. paz, muita paz. Fiquem com Deus.